A grande pergunta que a gente tem é como que vai ser esse dispositivo do futuro? Vai ter telepresença, vai ter holografia, vai ser como aquele cenário lá da Princesa Leia conversando com o R2-D2, que aparece um pequeno holograma? Now he begs you to help him in his struggle against the Empire. Essa é a pergunta de $1 milhão. Como que vai ser o terminal do futuro? Até então, a tecnologia 3G e 4G eram tecnologias destinadas à comunicação interpessoal. Então a gente usa vários aplicativos de videoconferência, de chatting, de mensageamento instantâneo. Isso foi muito importante na evolução da humanidade. Mas a partir do momento que a gente começa a conectar as coisas, algumas coisas têm um tempo de resposta muito rápida. Como um veículo, um robô, é o que a gente chama da latência, ou o tempo de propagação do sinal pela rede. Se a gente começar a usar a internet para controlar essas coisas, o tempo de resposta é muito crítico. O tempo de resposta de um telerobô numa telecirurgia é extremamente crítico. Se você tiver alguns décimos ou milésimos de segundos de atraso, você pode levar uma hemorragia. Aqui nós temos a pessoa sofrendo um exame e o médico estando remotamente assistindo esse exame. Isso significa que a gente precisa de duas coisas. Uma capacidade para poder fazer com que as imagens do exame sejam transmitidas para o médico e o médico remotamente, toda vez que ele enviar um comando, ele precisa imediatamente chegar na ponta para que o exame seja bem feito. Basicamente, para fazer esse exame, a gente precisa de taxas de transmissão muito alta, da ordem de 300 megabits por segundo, 500 megabits por segundo e também baixa latência. Isso só é factível no 5G. Eu acho muito legal para o atleta, e como a gente viaja muito, ter o seu médico que você confia à distância e poder fazer esse exame, poder ter já um diagnóstico dele, mesmo você à distância, eu acho que isso dá mais segurança para a gente como atleta. A tecnologia 5G usa frequências mais altas. Quando a gente usa frequências mais altas, a gente usa antenas menores. Então, um problema da tecnologia 5G é que nós vamos precisar de muito mais antenas, porque além de elas serem menores, elas têm um alcance menor. E algumas são até invisíveis, porque você pode aplicar a antena como adesivo. Você pode colocar no tijolo, no ladrilho. A vida prática significa que aquele vídeo não demora tanto para baixar, mas também que aplicações tenham respostas mais rápidas. Isso vai ser importante para os novos serviços que vão ser lançados. Por exemplo, carros autônomos, estamos falando de drones autônomos. Então imagino uma rede 5G cobrindo toda a cidade e os carros conectados através dessa rede 5G, toda a infraestrutura da cidade conectada através dessa rede 5G. E aí, com toda essa conexão, você conseguiria fazer com que os carros trocassem informação entre si, trocassem informação com as ruas, com os semáforos, ou seja, dessa maneira você conseguiria, usando também a inteligência artificial, otimizar ao máximo o tráfego. Essa música está tocando aqui no Futurecom agora, com um músico aqui e outros 2 músicos à distância através da tecnologia 5G, que mostra como que uma banda consegue tocar junto com um baixo tempo de resposta, tocando em tempo real. O 5G tem essa promessa, né? Os atrasos hoje são da ordem de 30, 50 milissegundos, eles vão cair para menos de 5 milissegundos. Algumas empresas falam 1 milissegundo, né? Isso já é realidade, sim. O problema da realidade é botar isso para funcionar na rede de telefonia. O Brasil, em termos de demanda de consumo, está entre os 3 ou 5 maiores países do mundo, mas em termos de infraestrutura, nós infelizmente estamos na lanterninha. Em muitos casos, muito atrás de colegas latino-americanos ou da África. Então isso é o que a gente chama do paradoxo brasileiro. Como o Brasil, com tanta demanda, consegue ter uma estrutura tão incompatível com a demanda? Esse tipo de nó depende de política pública. Isso tem que ser consertado no nível do executivo e do legislativo. Não dependemos exclusivamente de empresas para que isso ocorra ou do governo. Esses movimentos tecnológicos dependem de toda a sociedade. Toda tecnologia tem o lado bom e o lado ruim. Cabe à sociedade, dentro de conceitos morais, moderar isso bem.